Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Pedro afirma que Jesus é o Messias. Versículo de número 13 nos diz: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Glórias a Deus. Fecha teus olhos e oremos ao Senhor. Soberano e eterno, maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis aqui, Senhor, a Tua maravilhosa e poderosa palavra. Espírito Santo de Deus, eis aqui, Senhor, o Teu servo, o Teu vaso, o Teu instrumento. Toma, Senhor, nesta noite em Tuas mãos e fala, Senhor, aos nossos corações. É o que nós te pedimos e por fé, Senhor, te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, amém. Graças a Deus. Podem tomar os vossos assentos. Amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor nesta noite vai falar aos nossos corações que Jesus chegou às partes de Cesareia e ali naquele local ele perguntou aos seus discípulos, aqueles homens que estavam andando já há um bom tempo com o Senhor. E a pergunta foi: quem dizem as pessoas? O que as pessoas lá fora estão falando a respeito de mim? O que as pessoas lá fora estão dizendo? Quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho de Deus? E eles, ouvindo a pergunta de Jesus, respondem: Ah, Senhor, eles estão falando que Tu és verdadeiramente Jeremias, João Batista, Moisés, ou um dos outros profetas. Tudo o que eles estavam falando eram de personalidades, eram de pessoas que serviram a Deus. Tudo o que as pessoas estavam dizendo lá fora eram de homens que foram cheios de Deus. Homens que não temeram em levar a palavra. Dentre esses homens foram citados Jeremias. Jeremias foi um profeta que durante 40 anos levou a mensagem de Deus, levou a palavra de Deus a todas aquelas pessoas. 40 longos anos. Não havia mudança no coração das pessoas, não havia transformação, mas Jeremias não parou. Jeremias continuou pregando, Jeremias continuou levando a mensagem do Senhor. E tantos outros exemplos maravilhosos foram dados para mostrar quem era o Filho do Homem. Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Nesta noite eu quero fazer a mesma pergunta a qual o Senhor Jesus fez aos seus discípulos. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você nesta noite? Se esta pergunta chegar ao teu coração, por apenas alguns minutos, tente responder. Quem é Jesus para mim? Só conhecemos alguém quando andamos com este alguém. Só conhecemos esse alguém quando falamos com ele. Só conhecemos esse alguém quando, através do tempo, geramos algo chamado intimidade. Só podemos dizer quem é Jesus se tivermos verdadeiramente intimidade. Intimidade requer relacionamento. Podemos ouvir falar de alguém, mas ouvir falar de alguém não significa dizer que verdadeiramente conhecemos esse alguém. Muitos podem afirmar, abrindo a boca e dizer: Ah, eu conheço a Deus. Ah, eu conheço a Jesus.
E a Bíblia vai nos dizer, no Evangelho vai escrever João, capítulo de número 8, versículo de número 32. Jesus, ele vai trazer uma afirmativa aos nossos corações. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36, ele continua dizendo quem é esta verdade. E ele vai dizer que ele é a verdade. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele está dizendo que para haver uma libertação, para haver uma verdadeira transformação, deve-se conhecer a verdade. E a verdade é Cristo Jesus. Então, para que o homem seja verdadeiramente liberto, transformado, renovado, ele deve conhecer a Jesus Cristo. Mas para conhecer alguém, primeiro eu tenho que ouvir falar desse alguém. Foi já falado aqui nesta noite, através da leitura devocional, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9 em diante, a qual a palavra do Senhor vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor, versículo 13, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas como invocarão se não crerem? Mas como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Ei, eu trago uma boa notícia nesta noite. O Senhor Jesus, em Marcos capítulo de número 15, versículo de número 16, está escrito: ide por todo